a lacma de Shmaya. As palavras em aramaico ecoavam pelo quarto da UTI pediátrica do Hospital São Rafael, o mais caro de São Paulo. Os 5 médicos que testemunhavam a cena estavam paralisados, não pela oração, mas pelo que estava acontecendo nos monitores. A menina de 7 anos, em coma há 21 dias, começou a mexer os dedos. O Dr. Marcelo Andrade, chefe da equipe médica, ficou branco. Suas mãos tremiam segurando a prancheta, porque 3 minutos antes ele havia rido na cara daquela faxineira. Chamou-a de ignorante, de fanática religiosa. Disse que ela estava atrasando o inevitável. O inevitável era desligar os aparelhos. Mas agora, diante de todos, a criança que os maiores especialistas de São Paulo declararam sem esperança, estava abrindo os olhos. E a humilde faxineira que limpava os banheiros daquele hospital todas as noites estava prestes a revelar um segredo que destruiria a arrogância de cada médico naquela sala. Mas antes de eu te contar essa história que vai te arrepiar, da primeira à última palavra, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora. Eu leio todos os comentários. E lá no final desse vídeo, quero que você me diga, de 0 a 10, que nota você dá para essa história. Agora, aproveita. 21 dias antes daquele momento impossível na UTI. Sofia tinha 7 anos. Cabelos castanhos claros, olhos verdes brilhantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Filha única de Eduardo Silva, um dos empresários mais ricos de São Paulo. Dono de uma rede de hospitais privados que faturava 400 milhões por ano. Irônico, não é? Um homem que construiu um império de hospitais estava prestes a descobrir que todo o dinheiro do mundo não poderia comprar o que ele mais precisava. Sofia nunca conheceu a mãe. Juliana morreu no parto. Hemorragia. Os médicos tentaram de tudo. Eduardo nunca se recuperou. Mergulhou no trabalho. Delegou os cuidados da filha para a avó paterna, Dona Beatriz, uma mulher de 68 anos, rígida, tradicional e extremamente controladora. Sofia cresceu numa mansão de 1.200 metros quadrados no Jardim Europa. Tinha tudo, brinquedos importados, professores particulares, aulas de piano, balé, inglês, francês, tudo, menos o pai. Eduardo saía às 7 da manhã. Voltava às 11 da noite. Quando voltava: "Papai, você vai na minha apresentação de balé amanhã?" Sofia perguntou numa terça-feira à noite, 3 semanas antes do acidente. Eduardo estava no notebook. E-mails. Sempre e-mails. "Filha, papai tem uma reunião importante amanhã." "Você sempre tem reunião importante." A voz dela não tinha raiva, tinha resignação. E isso doía mais. "Sofia, quando você crescer vai entender que trabalho é mais importante que eu." Eduardo levantou os olhos do computador. Viu os olhos verdes da filha. Os mesmos olhos de Juliana, marejados. "Não é isso, filha." "Tudo bem, pai. A vovó vai comigo." Sofia saiu do escritório. Eduardo voltou aos e-mails, mas as palavras na tela ficaram embaçadas. Sexta-feira, 19 de agosto. Sofia acordou animada. Era o dia da excursão da escola. Zoológico. Dona Beatriz não queria deixar. "Esse ônibus da escola é velho. Não confio." "Vovó, todas as crianças vão. Por favor." Seu pai pagou uma fortuna nessa escola, mas economizam em transporte. "Vó!" "Está bem. Mas o motorista Jorge vai atrás do ônibus o tempo todo." Sofia abraçou a avó. Pegou a mochila rosa com desenho de unicórnio. Correu para o portão onde o ônibus amarelo esperava. Eram 9h15 da manhã quando o ônibus saiu. 9h43 quando aconteceu. Um caminhão desgovernado na Marginal Pinheiros. O motorista teve um infarto ao volante. 16 toneladas de aço a 80 km por hora. O ônibus escolar tentou desviar. Bateu na barreira de proteção. Capotou. 22 crianças a bordo. 3 professoras. Um motorista.
O telefone de Eduardo tocou às 10h07. Senhor Silva, é sobre sua filha. Eduardo nunca se lembrava de ter dirigido até o Hospital das Clínicas. Não lembrava do caminho, do trânsito, de nada. Só lembrava de ver o ônibus escolar destruído, sendo removido por guindastes, e de entrar no hospital correndo. Traumatismo craniano severo, hemorragia subdural, edema cerebral, fratura no crânio. O neurocirurgião Dr. Henrique Costa falava rápido. Operamos por 6 horas. Conseguimos estabilizar, mas... Mas o quê? Eduardo segurava o braço do médico. Senhor Silva, sua filha entrou em coma. Nível 3 na escala de Glasgow. É grave. Grave, mas tem chance, certo? Diga que tem chance. Dr. Henrique desviou o olhar. As próximas 48 horas são críticas. Se ela passar, poderemos avaliar melhor. Eduardo entrou na UTI. Sofia estava irreconhecível, cabeça enfaixada, tubos por toda parte, máquinas bipando. Corpo pequeno, frágil, perdido naquela cama. Ele segurou a mão dela. Filha, papai tá aqui. Papai tá aqui agora. Desculpa. Desculpa por tudo. Eu devia ter ido na sua apresentação de balé. Devia ter ido em todas. A mão dela não se mexeu. Eduardo enterrou o rosto nas mãos e chorou. Chorou como não chorava desde o dia em que Juliana morreu. Dona Beatriz entrou, tocou o ombro dele. Eduardo, você precisa descansar. Não vou sair daqui, mãe. Filho, eu disse que não vou sair daqui. Foi a primeira e única vez que Eduardo gritou com a mãe. Ela entendeu. Saiu em silêncio. Eduardo puxou uma cadeira. Sentou ao lado da filha. Eu vou ficar aqui, Sofia. Não vou te deixar. Nunca mais. 48 horas se passaram. Sofia sobreviveu, mas não acordou. 72 horas. Nada. 5 dias. Eduardo usou todos os contatos. Chamou os melhores neurocirurgiões do país. 3 especialistas vieram de São Paulo, 2 do Rio, 1 de Minas. Todos deram o mesmo diagnóstico. Grave. Prognóstico incerto. No 6º dia, Eduardo tomou uma decisão. Vamos transferi-la para o São Rafael. O Hospital São Rafael era o principal da rede de Eduardo. O mais caro, o mais equipado, tecnologia de ponta, UTI com suítes individuais, os médicos mais bem pagos do país. Se havia alguma chance para Sofia, seria lá. A transferência foi feita com ambulância especial. Equipe médica completa, helicóptero de apoio. Eduardo não mediu custos. No São Rafael, a equipe médica era liderada pelo Dr. Marcelo Andrade, 42 anos, formado pela USP. Pós-graduação em Harvard, 14 anos de experiência, um dos neurocirurgiões mais respeitados do Brasil e um dos mais arrogantes. Senhor Silva, vou ser direto. Dr. Marcelo olhava mais para a prancheta do que para Eduardo. O quadro é grave, muito grave. Mas nossa equipe é a melhor. Se alguém pode fazer algo, somos nós. Doutor, eu pago o que for preciso. Qualquer tratamento experimental, qualquer coisa. Dinheiro não é o problema, Sr. Silva. O problema é biológico. O cérebro da sua filha sofreu um trauma severo. Estamos fazendo tudo, mas... Ele fez uma pausa calculada. O senhor precisa se preparar para a possibilidade. Não, Eduardo cortou. Não vou me preparar para nada. Vocês vão salvá-la. Dr. Marcelo deu um meio sorriso, condescendente. Vamos fazer o nosso melhor. Eduardo não gostou do tom, mas era a melhor equipe. Tinha que confiar. Miriam Alves tinha 58 anos, viúva há 12. O marido, José, morreu de câncer. Motorista de ônibus a vida toda. Homem simples, trabalhador, honesto. Miriam trabalhava como faxineira no Hospital São Rafael há 8 anos, turno da noite. Das 10 da noite às 6 da manhã, limpava banheiros, corredores, quartos vazios. Ganhava R$ 2.400 por mês. Morava num apartamento de 40 metros quadrados em São Miguel Paulista. 2 horas de ônibus até o hospital.
As pessoas que cruzavam com Miriam nos corredores do São Rafael não faziam ideia de quem ela realmente era. Não sabiam que aquela mulher negra, magra, de cabelos grisalhos presos num coque, uniforme azul puído, já foi doutora Miriam Alves, PhD em Teologia e Linguística comparada pela Universidade de São Paulo, especialista em línguas semíticas antigas, aramaico, hebraico, grego koiné, siríaco. Autora de 3 livros publicados, um deles, Aramaico Bíblico, Língua e Contexto, usado em seminários por todo o Brasil, professora titular da USP por 15 anos, mas isso foi antes de 13 de abril de 2013, o dia em que tudo acabou. Sofia, esse era o nome da filha de Miriam. Sofia Alves, 7 anos, cabelos cacheados, sorriso largo, adora livros e desenhos. 13 de abril de 2013, sábado. Miriam tinha prometido levar Sofia no parque, mas tinha uma palestra importante na universidade, uma conferência internacional sobre manuscritos do Mar Morto. Mãe, você prometeu? Sofia fez biquinho. Amor, mamãe promete que amanhã a gente vai. Hoje é muito importante. Tudo é importante, menos eu. As mesmas palavras que a Sofia de Eduardo diria 10 anos depois. Sofia, não é assim. Tá bom, vou ficar aqui com a tia Joana. Joana era a vizinha. Cuidava de Sofia quando Miriam precisava. Miriam foi para a palestra. Brilhou. Aplausos de pé. Convite para lecionar em Portugal. Voltou para casa às 7 da noite. Joana estava na porta, pálida. Miriam, Sofia, o que aconteceu? Ela foi comprar pão na esquina. Eu deixei. É ali perto. Ela sempre ia. Joana chorava. Um carro perdeu o controle. Subiu na calçada. Miriam não se lembra de ter gritado. Não se lembra de ter corrido os 200 metros até a esquina. Só se lembra de ver o corpinho da filha no chão, e de segurar ela no colo, e de gritar para Deus em aramaico, as mesmas orações que ela estudava academicamente. Mas agora não eram acadêmicas, eram desespero puro. Sofia morreu a caminho do hospital. Hemorragia interna, traumatismo craniano. Os médicos tentaram, mas não conseguiram. Miriam enterrou a filha numa terça-feira e enterrou sua vida junto. Miriam não voltou para a universidade. Pediu afastamento por 3 meses, depois mais 3. Depois, exoneração. Os livros que ela amava ficaram fechados. Não conseguia olhar para eles sem lembrar de Sofia pedindo: Mãe, me conta uma história de aramaico. A casa ficou pequena demais. Mudou-se para um apartamento menor. Depois, menor ainda. O dinheiro da indenização e da venda da casa acabou. Mal administrado. Não importava. Nada importava. 5 anos depois da morte de Sofia, Miriam estava num albergue. Depressão profunda. 2 anos de terapia que não curaram a dor. Foi numa igreja pequena em São Miguel que ela encontrou, não a cura, mas uma razão para levantar da cama. O pastor Roberto, um homem simples, disse: Irmã Miriam, Deus não desperdiça a dor. Ele a transforma. Como? Ela perguntou, olhos vazios. Levante, ande, sirva, e um dia você vai entender. Ela não acreditou, mas tentou. Conseguiu um emprego de faxineira num consultório, depois numa escola, depois no Hospital São Rafael. 8 anos limpando os mesmos corredores. As pessoas a viam como só mais uma faxineira. Ela não se importava. Na verdade, preferia. Porque ser invisível doía menos que ser lembrada do que perdeu. Miriam conheceu Sofia, a filha de Eduardo, na segunda noite dela no São Rafael. Era 11h30 da noite. Miriam limpava o corredor da UTI pediátrica. Parou na porta do quarto 412. Viu a menina. Tubos, máquinas, enfaixada, e congelou. Porque aquela menina parecia com a sua Sofia. Mesma idade, mesmo tom de pele, mesma estrutura do rosto. Miriam sentiu o peito apertar. Entrou no quarto, devagar. O pai estava lá.
dormindo na poltrona ao lado da cama. Parecia exausto. Miriam olhou para a menina, leu o nome na pulseirinha, Sofia Silva. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedir. Sofia, ela sussurrou. A menina, claro, não respondeu. Em coma. Mas algo dentro de Miriam quebrou. E, ao mesmo tempo, se consertou um pouco. Ela tocou levemente a mão da menina. Você vai ficar bem, pequena. Vai ficar bem. Eduardo mexeu-se na poltrona. Miriam saiu rápido. Não queria ser vista. Não ali. Não naquele momento. Mas a partir daquele dia, toda noite, Miriam passava no quarto 412. Toda noite, quando Eduardo saía para tomar café ou quando dormia profundamente, ela entrava. Conversava com Sofia, contava histórias, cantava canções de ninar, em aramaico. A língua que ela estudou a vida toda. A língua que usou para implorar pela vida da própria filha. Agora usava para consolar uma desconhecida, ou talvez não tão desconhecida assim. 10 dias se passaram. Sofia não acordava. Os médicos faziam exames diários, tomografias, ressonâncias. Dr. Marcelo liderava as reuniões médicas com eficiência fria. O edema cerebral reduziu. Isso é positivo. Mas a atividade neural permanece muito baixa. Ele apontava para as imagens. Veja aqui. Quase nenhuma resposta em áreas críticas. E o que isso significa? Eduardo perguntava sempre. Significa que o cérebro dela sofreu dano significativo. Mesmo se ela acordar... Pausa dramática. As sequelas podem ser graves, cognitivas, motoras. Mas ela pode acordar? Pode, mas a cada dia que passa, Eduardo socava a mesa. Não me venha com estatísticas, quero soluções. Dr. Marcelo mantinha a calma, profissional. Senhor Silva, entendo sua frustração, mas medicina não é mágica. Estamos fazendo tudo o que a ciência permite. Ciência. Essa palavra começava a soar vazia para Eduardo. Foi na 14ª noite que Eduardo e Miriam tiveram uma conversa real. 2 da manhã. Eduardo não conseguia dormir. Saiu do quarto de Sofia para tomar um café. Quando voltou, ouviu uma voz. Vindo do quarto 412, uma voz feminina, cantando numa língua que ele não reconhecia. Entrou devagar. Viu Miriam ao lado da cama de Sofia, segurando a mão dela. Cantando baixinho. O que a senhora está fazendo aqui? Miriam levou um susto. Soltou a mão de Sofia. Desculpe, senhor. Eu só estava... cantando? O tom de Eduardo não era agressivo. Era... curioso. Sim, desculpe. Eu não devia... Que língua era aquela? Miriam hesitou. Aramaico. Aramaico? Como na Bíblia? Sim, é uma língua antiga. Eu estudei. Eduardo olhou para aquela mulher, uniforme de faxineira, mãos calejadas, mas olhos inteligentes, profundos. Por que está cantando para minha filha em aramaico? Miriam não sabia o que dizer. A verdade? Que aquela menina a lembrava da filha que perdeu, que cantar para ela era a única coisa que acalmava a dor? Eu li em algum lugar que pessoas em coma podem ouvir, que músicas e vozes ajudam. Eu pensei, continue. O quê? Continue cantando. Por favor. Eduardo sentou na poltrona. Miriam, ainda de pé, começou a cantar novamente. A melodia era antiga, suave, dolorida, bonita. Eduardo fechou os olhos e, pela primeira vez em 14 dias, sentiu algo parecido com paz. Quando a canção terminou, ele disse: Minha filha se chama Sofia. Eu sei, vi na pulseirinha. E a senhora? Miriam. Obrigado, Miriam. Ela apenas acenou e saiu. Mas a partir dali, Eduardo não impediu mais. Os dias viraram uma rotina. Durante o dia, médicos, exames, procedimentos. Durante a noite, Miriam. Ela limpava o quarto com um cuidado que não aplicava aos outros. Conversava com Sofia. Contava histórias em português e às vezes em aramaico.
Eduardo, algumas noites, fingia dormir só para ouvi-la. Uma noite, Miriam contou: "Sabe, Sofia, eu também tive uma filha chamada Sofia. Ela era igualzinha a você. Esperta, sorridente, amava livros." A voz dela falhou. Ela se foi há 10 anos, e todos os dias eu sinto falta dela. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que ela está bem, num lugar bonito. E talvez ela tenha pedido para Deus me deixar cuidar de você, para eu não ficar tão sozinha. Eduardo, fingindo dormir, sentiu as lágrimas descerem. 18 dias de coma. Dr. Marcelo convocou uma junta médica. 7 especialistas. Análise completa do caso. Eduardo estava presente. Senhores, analisamos todos os dados. Dr. Marcelo projetava as imagens na tela. 18 dias. Atividade neural mínima. Reflexos quase inexistentes. Nenhuma melhora significativa. Dr. Henrique, o neurocirurgião que operou Sofia no HC, estava presente via videoconferência. Concordo com o Dr. Marcelo. O prognóstico é muito ruim. Mas ela está viva. Eduardo se levantou. Senhor Silva. Dr. Marcelo usou aquele tom profissional, condescendente. Ela está viva porque máquinas a mantêm viva. Respiração artificial, nutrição artificial. Mas neurologicamente o quê? Digam logo. A morte cerebral ainda não foi declarada, mas estamos caminhando para um estado vegetativo persistente. A sala ficou em silêncio. Eduardo olhou para cada médico. E o que vocês estão propondo? Dr. Marcelo respirou fundo. Ainda não estamos propondo nada, mas o senhor precisa começar a considerar opções. Opções? Que opções? Senhor Silva, por favor, se acalme. Vocês querem que eu desligue minha filha? Não estamos dizendo isso agora, mas se em mais alguns dias não houver melhora... Eduardo saiu batendo a porta. Naquela noite, Eduardo estava destruído, sentado ao lado de Sofia, segurando a mão dela. Filha, eu não sei o que fazer. Os médicos, eles querem que eu desista de você. Mas eu não consigo, não posso. Miriam entrou para limpar, viu a cena, hesitou. Eduardo viu ela. Miriam, você acredita em milagres? Ela parou, olhou para ele. Acredito em Deus, Senhor Silva, e Deus pode fazer o impossível. Eu não sou religioso, nunca fui. Minha ex-sogra sempre quis que eu fosse, mas... Ele riu sem humor. Mas agora eu não sei mais em que acreditar. Miriam se aproximou. Posso orar por ela? Você já faz isso toda noite. Eu ouço. Miriam ficou sem graça. Desculpe, Não se desculpe, eu agradeço. De verdade. Eduardo olhou para ela. Você é a única pessoa que trata minha filha como uma pessoa. Os médicos veem gráficos, números. Você vê ela. Miriam sentiu o peito apertar. Porque ela é especial, Sr. Silva. E ela vai voltar, eu sinto. Como pode ter tanta certeza? Não tenho certeza. Tenho fé, é diferente. Eduardo queria acreditar. Mas 18 dias de coma haviam destruído qualquer esperança. Dia 21, 3 semanas. Dr. Marcelo entrou no quarto com a equipe completa. Senhor Silva, precisamos conversar. Eduardo já sabia, pelo tom, pela expressão. Não. Senhor, eu disse não. Senhor Silva, seja razoável. 3 semanas. Nenhuma melhora. A literatura médica é clara. Após 21 dias de coma profundo sem sinais de... Eu não me importo com a literatura. Essa é minha filha. Dr. Marcelo suspirou. Aquela arrogância disfarçada de paciência. Senhor Silva, eu entendo que é difícil, mas o senhor está sendo egoísta. Egoísta! Sim, está prolongando o sofrimento dela por não conseguir aceitar a realidade. Eduardo avançou. 2 enfermeiros seguraram. Cala a boca! Cala a boca! Senhor Silva, se acalme ou terei que pedir segurança. Nesse momento, Miriam apareceu na porta. Era 10 da manhã. Ela nunca estava lá de dia, mas tinha ouvido os gritos. O que está acontecendo?
Dr. Marcelo olhou para ela com desdém. Isso não é assunto seu, faxineira. Retire-se. Ela fica! Eduardo gritou. Dr. Marcelo ergueu as sobrancelhas. Senhor Silva. Miriam, eles querem que eu desista da Sofia. Miriam olhou para a menina na cama, depois para os médicos. Mas ela ainda está lutando. Dr. Marcelo riu. Realmente riu. A senhora é médica? Não. Enfermeira? Não. Então, com que autoridade a senhora fala sobre o estado clínico da paciente? Com a autoridade de quem passa as noites aqui, de quem vê quando ela mexe os dedos, quando sua respiração muda, quando movimentos involuntários, espasmos musculares. Isso não significa consciência. Dr. Marcelo estava irritado agora. Olha, eu respeito sua fé, mas isso aqui é um hospital, medicina, ciência, não um templo. A ciência já desistiu? Miriam perguntou firme. A ciência é realista. A ciência já viu coisas que não consegue explicar? Raramente, e quando vê, descobre que tinha uma explicação racional. Então nunca viu um milagre de verdade. Dr. Marcelo deu um sorriso condescendente. Não, porque milagres não existem. Existem probabilidades baixas que ignorantes chamam de milagres. A sala ficou em silêncio. Eduardo olhou para Miriam, depois para Dr. Marcelo. Saiam, todos. Senhor Silva, saiam! Os médicos saíram. Miriam ficou. Eduardo desabou na cadeira. Miriam, eu não sei o que fazer. Ela se ajoelhou ao lado dele. Me deixe orar por ela. Uma última vez, não como ouro todas as noites, mas uma oração de verdade, em aramaico, a língua em que Jesus orou, a língua em que ressuscitou Lázaro. Eduardo olhou para ela, olhos cheios de lágrimas. Você acha mesmo que pode funcionar? Não sei, mas sei que não posso desistir sem tentar. Eduardo assentiu. Tudo bem. Eduardo chamou o Dr. Marcelo de volta. Mais 24 horas. Senhor Silva, 24 horas. Depois disso, Ele não conseguiu terminar. Dr. Marcelo suspirou. Está bem, 24 horas. Ele saiu. Mas antes de sair, olhou para Miriam com desprezo. Espero que sua magia funcione. Miriam não respondeu. Quando a porta fechou, Eduardo disse: Ele está certo, sabe? Provavelmente nada vai acontecer. Talvez, mas eu preciso tentar. Eduardo se levantou. Vou sair. Deixo vocês duas sozinhas. Não. Fique, por favor. Eduardo voltou a sentar. Miriam se aproximou da cama, segurou a mão de Sofia e começou a orar. As primeiras palavras saíram tremidas. Alakmad Shmaya. Pai nosso, que estás nos céus. Mas então a voz de Miriam ganhou força, segurança. Ela não estava apenas recitando, estava clamando. Netkadash Shmak Tete Malkutak. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eduardo não entendia as palavras, mas entendia a emoção, a dor, a esperança. Miriam começou a chorar enquanto orava. Abba, Pai, eu sei que não tenho o direito de pedir. Eu que deixei minha Sofia ir sozinha naquele dia. Eu que escolhi a palestra em vez dela. Eu que... A voz dela quebrou, mas então ela continuou, em aramaico. As palavras que estudou a vida toda agora se tornando súplica pura. Yeshua, Jesus, tu que ressuscitaste Lázaro, tu que devolveste a filha de Jairo, tu que... Então Miriam disse algo que fez Eduardo arrepiar. Eu sei que não posso trazer minha Sofia de volta, mas por favor, não leve esta. Deixa ela ficar, deixa o pai dela ter a chance que eu não tive, deixa ele fazer diferente, deixa ele amar ela enquanto pode. Eduardo estava chorando agora. Miriam continuou, mais forte, mais alta. Suas palavras em aramaico ecoavam pelo quarto. E então... O monitor cardíaco mudou o ritmo. Eduardo olhou, acelerou, depois normalizou. Miriam... Ela não parou de orar. O dedo de Sofia se mexeu. Não um espasmo, um movimento deliberado. Miriam! Ela abriu os olhos, viu,
As pálpebras de Sofia tremeram. Miriam segurou a mão dela mais forte. Talita cum, ela disse. As mesmas palavras que Jesus usou para ressuscitar a menina de 12 anos. Menina, levanta-te. E os olhos de Sofia se abriram. Eduardo gritou, não um grito de desespero, de alegria, de choque puro. Sofia! Sofia! Ele correu até a cama, segurou o rosto da filha. Os olhos verdes dela olharam para ele, confusos, desorientados, mas vivos. Pai? A voz era fraca, rouca. Eu tô aqui, filha! Eu tô aqui! Miriam soltou a mão de Sofia e recuou. Pernas bambas, coração acelerado. O que ela tinha acabado de testemunhar? Eduardo apertou o botão de chamada, desesperado. Enfermeira, médico, alguém! 3 enfermeiras entraram correndo, depois 2 médicos residentes. Viram Sofia, acordada, olhos abertos. Meu Deus! Uma enfermeira sussurrou. Chamem o Dr. Marcelo, agora! Dr. Marcelo entrou no quarto 4 minutos depois, cético, irritado por ter sido interrompido. Senhor Silva, o que... Ele viu Sofia, sentada, olhos abertos, olhando para o pai. Dr. Marcelo ficou branco, literalmente branco. Ele se aproximou devagar, como se Sofia fosse desaparecer se ele se mexesse rápido demais. Sofia, você consegue me ouvir? Ela olhou para ele. Sim, voz fraca, mas clara. Dr. Marcelo pegou a lanterninha do jaleco. Testou os reflexos pupilares. Normais. Levanta o braço direito. Ela levantou. Esquerdo. Levantou. Mexe os dedos dos pés. Mexeu. Dr. Marcelo olhou para os monitores, depois para a equipe, depois para Sofia. Isso é impossível. Eduardo estava sorrindo, chorando, rindo. Mas aconteceu! Aconteceu! Dr. Marcelo olhou para Miriam, que estava encostada na parede, tremendo. O que você fez? Eu só orei. Orou? Ele disse a palavra como se fosse veneno. 21 dias de coma, prognóstico terminal. E você orou? Sim. Dr. Marcelo voltou para Sofia. Checou tudo de novo, como se esperasse encontrar um erro, uma falha. Mas não havia. Sofia tinha acordado. Nas próximas 6 horas, Sofia foi submetida a todos os exames possíveis. Tomografia, ressonância, eletroencefalograma, testes cognitivos, motores, sensoriais. Dr. Marcelo liderou pessoalmente, chamou mais 3 especialistas. Todos chegaram à mesma conclusão. Impossível, não impossível que ela tenha acordado. Isso acontece. Impossível a velocidade e a qualidade da recuperação. As lesões cerebrais que vimos há 6 horas não existem mais. Dr. Marcelo mostrava as imagens comparativas. Olhem, aqui, o edema desapareceu. As áreas de necrose, reduzidas em 90%. Isso não acontece em 6 horas. Então, como explica? Outro médico perguntou. Dr. Marcelo não tinha resposta. Ele foi até Eduardo. Senhor Silva, eu não sei o que dizer. Diga que minha filha está bem. Ela está. Neurologicamente, ela está... Ele procurou a palavra. Perfeita. Não há como. Mas está. Eduardo olhou para Miriam, que estava sentada num canto da sala de espera. Doutor, não é ciência. Foi ela. Dr. Marcelo seguiu o olhar. Senhor Silva, com todo respeito, correlação não é causalidade. A senhora pode ter orado no momento em que a recuperação natural... 21 dias sem nenhum sinal. E 3 minutos depois dela orar, minha filha acorda. Isso é coincidência? Dr. Marcelo não sabia o que dizer. Porque cientificamente, sim, tinha que ser. Mas testemunhalmente, ele viu, com os próprios olhos. 3 dias depois, Sofia estava conversando normalmente. Memória intacta, coordenação motora perfeita, cognitivo sem sequelas. Um milagre médico. Numa tarde, uma psicóloga estava fazendo testes com Sofia. Sofia, você se lembra de alguma coisa de quando estava dormindo? Dormindo? No coma, querida. Sofia pensou.
Eu lembrei de uma mulher. Que mulher? Uma mulher de luz. Ela cantava para mim, numa língua diferente. A psicóloga anotou. E como era essa mulher? Ela era bonita, tinha cabelos pretos longos, sorriso bonito. Ela ficava do lado da minha cama e cantava. E o que mais ela fazia? Ela me disse que eu tinha que voltar, que meu pai precisava de mim, que tinha uma outra Sofia esperando por mim. Outra Sofia? Ela disse que o nome dela também era Sofia e que ela queria que eu voltasse para ficar com meu pai. A psicóloga parou de escrever. Sofia, você sabe quem é a mulher que canta para você todas as noites? A tia Miriam? Isso. Você acha que a mulher de luz era ela? Sofia pensou. Parecia, mas a mulher de luz era mais nova e tinha cabelos pretos. A tia Miriam tem cabelo grisalho. A psicóloga relatou isso para Eduardo. Ele chamou Miriam. Miriam, você tinha cabelo preto quando era mais nova? Ela ficou confusa com a pergunta. Sim. Por quê? E sua filha, a Sofia que você perdeu, ela tinha 7 anos? Miriam ficou pálida. Como você sabe disso? Eduardo contou o que a filha dele disse. Miriam começou a chorar. Não é possível. Miriam, quem você era antes de ser faxineira? Eduardo contratou um investigador particular. Em 2 dias tinha toda a história. Miriam Alves, PhD, livros publicados, professora da USP, perda da filha, depressão, queda. Eduardo sentou com Miriam numa sala privada. Por que você não me contou? Porque isso não importa. Eu não sou mais aquela pessoa. Não é? Você é doutora em línguas antigas, publicou livros sobre aramaico e está limpando banheiros? Eu mereço limpar banheiros. Por quê? Porque eu matei minha filha. O grito ecoou. Eduardo ficou em silêncio. Miriam desabou. Eu escolhi a palestra, escolhi o trabalho. Deixei ela ir sozinha comprar pão. E ela morreu. Por minha causa. Miriam... E quando sua Sofia chegou aqui, era como se Deus estivesse me dando uma segunda chance. Uma chance de fazer diferente. De escolher certo. Então eu orei. Não por mim, por você. Para você ter o que eu não tive. Tempo. Tempo com sua filha. Eduardo segurou as mãos dela. Miriam, você não matou sua filha. Foi um acidente. Mas se eu tivesse ido com ela, não dá para viver de si. Acredite, eu vivi 21 dias de si. Se eu tivesse ido na apresentação dela, se eu tivesse estado mais presente, se... Eles choraram juntos. Quando Sofia recebeu alta, 1 semana depois, Eduardo chamou Miriam para conversar. Miriam, eu quero te oferecer algo. Senhor Silva, eu não quero dinheiro. Não é dinheiro. Quero que você seja a tutora da Sofia. O quê? Você salvou minha filha, não só fisicamente. Você cuidou dela quando os médicos desistiram. Você... Ele parou. Você amou ela. Senhor Silva. Eduardo. Me chama de Eduardo. Eduardo, eu não posso. Eu sou só uma. Você é uma doutora, uma especialista, uma mulher incrível que a vida quebrou, mas que não desistiu. E minha filha precisa de você. Miriam chorou. Eu não sei se consigo... Tenta, por favor, pela minha Sofia e pela sua. Miriam olhou para ele, e pela primeira vez em 10 anos... Disse sim. A história vazou. Jornais, TV, internet. Milagre no Hospital São Rafael. Menina acorda de coma após oração em aramaico. Dr. Marcelo tentou desacreditar. Deu entrevistas dizendo que foi recuperação natural. Coincidência. Timing. Mas a equipe médica que testemunhou não concordou. 2 médicos residentes falaram abertamente. Nós vimos. Foi inexplicável. Uma enfermeira. Eu trabalho há 20 anos em UTI. Nunca vi nada assim. Dr. Marcelo ficou furioso. Tentou silenciar a equipe. Eduardo, dono do hospital, descobriu. E descobriu mais. Dr. Marcelo tinha um histórico.
3 processos de negligência em outros hospitais. Pagamentos por fora da mesa. Arrogância com pacientes pobres. Eduardo o chamou no escritório. Você está demitido. O quê? Você não pode? Posso e vou. Você é um excelente médico tecnicamente, mas é um péssimo ser humano. Isso é por causa daquela faxineira? Você acredita mesmo que ela fez um milagre? Acredito que ela fez o que você nunca fez. Ela viu minha filha como uma pessoa, não como um caso perdido. Dr. Marcelo saiu batendo a porta, mas 3 semanas depois estava trabalhando num posto de saúde em Parelheiros, pela primeira vez na vida, cuidando de pessoas pobres e aprendendo humildade. 6 meses depois, Sofia estava completamente recuperada. Voltou para a escola, aulas de balé, piano. Mas agora tinha algo que não tinha antes: o pai presente. Eduardo reduziu o trabalho pela metade. Delegou, confiou. Jantava em casa todas as noites. Foi em todas as apresentações de balé, todos os recitais. E Miriam voltou a lecionar. A USP a convidou de volta. Ela recusou, mas aceitou dar aulas particulares, seminários, palestras, e toda tarde, das 4 às 7, era tutora de Sofia. Ensinava aramaico, hebraico, histórias antigas. Sofia a amava. Tia Miriam, a senhora vai ser minha professora para sempre? Enquanto você quiser, meu amor. Então é para sempre. 1 ano depois do milagre, Miriam estava numa livraria. Lançamento do seu novo livro, Quando Deus Responde em Aramaico. A fila tinha 200 pessoas. No final da fila, Dr. Marcelo. Quando chegou a vez dele, Miriam congelou. Doutor, ele estava diferente. Mais magro, cabelos grisalhos, olhos humildes. Eu vim pedir desculpas. Miriam não esperava isso. Eu fui arrogante, cruel, com você, com o Sr. Silva, com tantos pacientes. Eu trabalho num posto de saúde agora. Cuido de pessoas que não têm dinheiro. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que medicina sem humanidade não cura, só trata. Miriam sentiu os olhos marejarem. Eu te perdoo. Dr. Marcelo chorou. Obrigado. Ele pegou o livro. Miriam autografou. Para o Dr. Marcelo, que a ciência e a fé caminhem juntas. Com carinho, Miriam. 2 anos depois do milagre, Eduardo, Sofia e Miriam estavam num parque, fazendo um piquenique. Sofia corria, brincava, ria. Eduardo olhou para Miriam. Eu nunca te agradeci de verdade. Você agradece todo dia, sendo o pai que ela precisa. E você, sendo a avó que ela ganhou. Miriam sorriu, porque Sofia realmente a chamava de vovó Miri agora. Sabe o que eu acho? Miriam disse. O quê? Eu acho que minha Sofia mandou a sua Sofia de volta, para me ensinar que a vida continua, que Deus não desperdiça a dor, Ele a transforma. Eduardo segurou a mão dela. Obrigado, Miriam, por tudo. Sofia voltou correndo. Vovó Miri, conta aquela história em aramaico. Qual, meu amor? A do menino que foi engolido por um peixe. Miriam riu. Jonas? Esse! E ali, no parque, sob o sol da tarde. Miriam contou a história de Jonas em aramaico. Eduardo não entendia as palavras, mas entendia o amor. E pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. O que vocês acharam dessa história? Foi emocionante? Deixem aqui nos comentários o que sentiram. Essa história mexeu com você? E não esquece, de 0 a 10, que nota você dá para essa história? Se você gostou, se inscreve no canal e ativa aquele sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E olha, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes a vida nos quebra, nos tira o que temos de mais precioso, nos coloca de joelhos. Mas lembra disso, Deus não desperdiça a dor, Ele a transforma. A Miriam perdeu a filha dela, e através dessa dor salvou a filha de outro pai.
O Eduardo quase perdeu a única coisa que importava e aprendeu a valorizar enquanto tinha tempo. E o Dr. Marcelo perdeu a arrogância e ganhou humanidade. Às vezes, as maiores lições vêm de onde menos esperamos. Às vezes, quem achamos que precisa de ajuda é quem pode nos ensinar mais sobre a vida. Às vezes, um milagre está esperando do outro lado da nossa fé. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que ainda há esperança, com alguém que está passando por um momento difícil, com alguém que precisa lembrar que milagres ainda acontecem. E se você está passando por algo difícil agora, se você perdeu alguém, se você está em dor, lembra, sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo. Até a próxima. E que Deus abençoe você e sua família.